ao mar, eu sinto o passado mais perto. Há um Atlântico inteiro que me atravessa e me transborda. E mesmo diante de tanto silenciamento, ainda assim, trago em meu corpo a memória do meu povo e recrio o que hoje sou dentro dessa diáspora africana. A nossa história contada por mãos brancas não nos serve. Por isso deixo aqui o meu povo contar e cantar a sua verdadeira história. Hoje boa parte do meu povo está dentro das comunidades, dos bailes funks, das escolas de samba, das rodas de coco, dos maracatus. Eles continuam em quilombos e continuam sendo resistência. Façam suas preces pra ela. O amor que desorienta, o amor que não faz chegada, que risca, que marca. Dizem que ela cura com suas mãos sagradas e um pouco de ervas. O amor que desorienta, o amor que não faz chegada, que risca, que marca. Dizem que ela cura com suas mãos sagradas e um pouco de ervas. É neta de indígenas, tem o sangue negro e o tambor soa, tambor soa. São os ancestrais dentro das suas guias de mestra. São os ancestrais dentro das suas guias de mestra. Cabeça em cabeça, antes que a matéria vire pó, eu vou passar para outra cabeça o que aprendi com a minha avó. Eu me chamo Elaine, atualmente estou como uma das lideranças do Centro Cultural Quilombo do Catucá e do Ilê-Axé Oyatogum. Essa é uma das nossas descendentes. Diz teu nome? Dandara. Dandara? Mas teu nome é só Dandara? É como? Belo é a Dandara, pétala dos anjos, porque... E essa? Meu nome é Moábia, pode me chamar de Moa. Né? Sou filha de Ansan. E essa daqui é Odara, Odara Luanda. Né? E também tem seus mistérios no nome. Somos herdeiras, né, do Centro Cultural Quilombo do Catucá, legado construído por Mãe Flávia de Ansan, né, minha genitora. E junto comigo temos também a liderança de Davidson, né, Davidson de Oxalá. Então, apresentando um pouquinho o Centro Cultural para vocês, né? Consiste em um espaço que se divide entre o religioso, como eu comentei, o Ilê-Axé Oyatogum, né? Que tem a regência de Yansan e de Ogum, né? São os patronos da casa e estão hoje sendo zelados pela orixá Oxum e pelo orixá Oxalá, né?
E também dentro do Centro Cultural nós temos alguns outros espaços, né? Temos o espaço que eu posso dizer que é o que acabou nos gerando uma visibilidade, né? Que é o espaço do Coco, né? Onde ocorre a sambada do Catucá, uma sambada que ocorre aqui na região metropolitana. Temos também, né, o Maracatu Nação Cabeça de Negro, né? Esse maracatu, ele é o único maracatu nação de Camaragibe, né? É um maracatu, trata-se de um brinquedo que a gente entende que vai para muito além apenas do entretenimento, né? Porque consiste em todo um legado ancestral, né? O maracatu, ele resgata de forma muito efetiva, de forma muito eficaz, né? A nossa tradição, a nossa cultura, né, africana. Temos também uma troça carnavalesca, que é conhecida como Teuço. Trata-se de um trabalho que é desenvolvido com a comunidade. E foi muito interessante a condução, né, a criação desse brinquedo, porque não foi algo que partiu do nosso espaço, foi uma demanda do próprio território, do próprio espaço. Então, assim, a comunidade teve a ideia e a gente abraçou. Então, para a gente é de grande relevância, de grande importância, né? Entender que somos hoje, dentro da nossa comunidade, esse ponto de referência, né? O que é que eu quero trazer com isso? Dentro dessa brincadeira do Teuço, a gente traz uma coisa muito importante, né? Um tema muito importante, que é a questão do gênero, né? Então, assim, no urso, as mulheres saem vestidas de homem e os homens vestidos de mulher, bem como o resgate de tantas outras brincadeiras, né? Como a questão da lata, né? A questão dos próprios instrumentos, eles são manipulados e confeccionados pelos próprios acessórios e utensílios que a gente tem no dia a dia. E que a gente vem percebendo que, por muitas vezes, o mundo capitalista vai direcionando a gente, por muitas vezes, a fazer a aquisição de instrumentos, a confecção dos instrumentos mais robustos, mais complexos, e onde a gente percebe que, por muitas vezes, o que está envolvido com a musicalidade, o que está envolvido realmente com esse processo, vai para além apenas de um instrumento, dessa sonorização, né? Vai muito dessa essência, dessa realidade de você transbordar realmente seu cotidiano, de trazer à tona essas coisas. Quando Mãe Elaine traz sobre essa questão de que a cultura é uma ferramenta de aprendizado, realmente eu afirmo, né, diante da minha experiência, que eu aprendi muito, né, além do que seria uma estrutura educacional, né, o que seria uma escola, do que seria, enfim, a cultura me fez enxergar outras formas de aprendizado, né, e através da música, inclusive também através dos ritmos, através das rodas. Uma coisa que até a Joaninha, que é uma amiga nossa, poeta negra, do Me Entende, dentro desse processo, ela até despertou que se a gente pegar um atabaque e falar da letra A, falar da letra T, enfim, tem a possibilidade muito grande, com certeza, da criança ou de um corpo assimilar isso com mais facilidade, inclusive quando a música, o ritmo e o corpo está dentro desse processo. Quando eu era criança, minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda que o seu pai me ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Orolimá, Orolimaio, Orolimaio, Badoa, Iê-iê-ô. E aí a gente entende que essa musicalidade, ela não se faz de qualquer forma, né? A gente entende que a oralidade perpassa, né? E aí entender essa oralidade é entender o som que o instrumento faz, é entender a fala que é trazida, né, verbalizada propriamente dita, né? E que dentro das culturas, né, da nossa cultura propriamente dita africana, né, afrodescendente,
é algo que é muito significativo, né? E aí trazendo até uma reflexão, né? Há muito tempo a escrita ela foi criada, né? Mas até que se fizesse a escrita, né? A concepção, o pensamento precisava ser produzido, né? Precisava ser manifestado. E isso nada mais, nada menos se dá pela fala, pela verbalização desse processo. E aí, entendendo, inclusive, essa nossa cultura africana, né? Os negros trazidos aqui para o Brasil, a gente para uma reflexão de que os escritos, eles não tinham como ter sido trazidos de forma alguma. Então, sempre se deu todo o conhecimento, todo o repasse de informação, todo o resgate da cultura, ele vai se dar pela fala, né? Pela oralidade, né? Que é extremamente significativa. E dentro do nosso povo, a gente entende que... e aí entendam que eu não estou colocando A ou B, né, numa balança. Mas a gente entende que os maiores detentores dessa oralidade é a figura materna, né? É essa figura feminina, né? Porque é a mulher que gesta, é a mulher que vai repassar o conhecimento, né? É a mulher que cultiva, é a mulher que orienta, né? Então nós somos grandes detentoras desse patrimônio que é a oralidade. O maracatu foi uma realidade de muitos encontros, né? Onde realmente o processo de oralidade e onde a música estava sendo vivenciada, né? E muitas vezes o maracatu até pode ser considerado símbolo de estratégia, né? Onde o corpo foi e é presente, né? Que realmente a escrita não tem nem condições de acessar essa dimensão, mas foi algo de muita potência, né, para dentro da nossa história e significando, ressignificando o que a gente é hoje, né, e o que a gente está em busca. Como eu comentei, o maracatu foi um brinquedo que chegou para fortalecer o nosso espaço. E aí, quem nos presenteou foi o mestre Maureliano Ribeiro, né, o mestre Mau, uma figura importantíssima dentro do cenário da cultura popular pernambucana e mundial. A gente perguntando, ele, tem um maracatu para vocês. Mestre, e aí, como é que é e tal? E ele dizendo, o nome do maracatu é Cabeça de Negro. E você sabe por que o nome do maracatu é Cabeça de Negro? Aí é bem engraçado, né? Porque quando a gente vai acessando outros dispositivos, outras informações, a gente se pega, às vezes, numa complexidade assim. Aí você fica imaginando cabeça de negro, sei lá. De repente, Aristóteles, né? Foi com Sócrates e disse que... né? E fica criando inúmeras teorias, né? Inúmeros conceitos. E, de repente, a gente se pega com a resposta mais óbvia, mais lógica e de forma muito sucinta, né, que nos traz o tempo todo para reflexão, não é? E aí foi bem engraçado quando ele chegou e fez, olha, veja só, que ele tem um jeitinho único de ser. E ele, olha, veja só, quando pense... são negros, né? A gente tá falando que é o maracatu cabeça de negro. Então, a gente tá falando da cabeça de um negro, né? Então, quando o negro chegou aqui, né? No Brasil, na América propriamente dita. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha como ler? Ele tinha como escrever? Não tinha. Então, todas as informações, tudo que ele tinha, tudo que ele era, estava guardado aonde? Aqui, ó. Na cabeça. Então, a cabeça, né, propriamente de forma grosseira falando, porque aí a gente, como eu disse, a gente vai procurando às vezes os conceitos mais bizarros. Não é a memória, é a glândula pineal de não sei de onde, é sei lá, a fissura de não sei de que guarda. Não. No fim das contas está tudo armazenado na cabeça. Para a gente foi uma honra quando ele trouxe, né? É o que a gente tem de mais importante.
é a nossa cabeça, é onde está armazenado todas as nossas informações. E não é à toa que a nossa boca também está localizada na cabeça. Então, assim, me sinto muito honrosa, né, muito honrada de ter ganho o maracatu e dele carregar esse nome, sabe? Eu faço questão de sempre trazer à tona, né? A gente não está aqui reverenciando, referenciando um animal, né, ou algo do tipo que realmente conta a nossa história. A gente está trazendo a nossa própria história, né? Quando a gente traz a cabeça do negro, a gente está trazendo a nossa própria história. Eu sou rei lá, eu sou rei aqui. Batuquei lá, eu batuco aqui. Eu vesti a pele do leão. Eu caí no baque do leão. Coroado. Eu sou rei lá, eu sou rei aqui. Eu sou rei lá. Batuquei lá, eu batuco aqui. Batuquei lá. Eu vesti a pele do leão. Eu caí no baque do leão. Coroado. Sou rainha das águas compridas do alto da Sé, Morro da Conceição. Sou eu mesmo descendo a ladeira no baque virado da minha nação. Sou eu o quilombo do leão coroado. Sou rainha das águas compridas do alto da Sé, Morro da Conceição. Sou eu mesmo descendo a ladeira no baque virado da minha nação. Sou eu o quilombo do leão coroado. O Leão foi fundado em dezembro de 1863 e até hoje é o único maracatu em Pernambuco que mantém suas atividades ininterruptas, né? O Leão vem carregando 158 anos de história registrada a partir de uma ocorrência policial, né, no Recife, sobre uma confusão que teve na sede no Leão em 1863. E desde então a gente está registrando, né, fazendo história. O Leão vem de uma tradição de Egum, né? O Leão carrega suas calungas, que são uma conexão ancestral, além do tambor, né, com a espiritualidade. E o Leão Coroado vem trazendo seus fundamentos de nascença, né, desde a fundação até hoje. Inclusive, o Leão Coroado é o único maracatu que não estilizou seu instrumento, né? A gente não tem timbal, a gente não tem AB, porque o leão mantém a formação original do seu baque e algumas outras características, né, religiosa, de tradição de passagem de diretoria, toda a questão da nossa vestimenta, a formação da nossa corte. A gente traz essas características de fundação, a gente não é a favor da mudança. O Leão vive aqui em Águas Compridas desde 96, quando o mestre Luiz de França passou o Leão Coroado para o meu avô. E antes disso, o Leão Coroado tinha uma sede no Córrego do Cotó, em Água Fria. E ele estava com o Luiz de França desde mais ou menos os anos 50, desde 1950 mais ou menos. Luiz nasceu no Leão Coroado, né? Ele nasceu em 1901, é o primeiro grande mestre conhecido do Leão. E os pais dele e o padrinho eram diretores do Leão Coroado. E Luiz recebeu, né, na década de 50, né, o Leão Coroado, depois do falecimento do padrinho dele, que era integrante da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. E ele foi transferido, né, o Leão foi transferido para Luiz.
E ele tomou conta do leão e foi o mestre que levou o leão ao auge, né? Vamos dizer assim, do conhecimento, de ser conhecido na região. Quando o Luiz estava próximo, ele já estava bastante velhinho, ele estava sentindo que estava próximo de partir, ele tinha a concepção de que não havia ninguém que pudesse tomar conta do leão coroado, porque ninguém estava apto, religiosamente falando, para manter as tradições do leão. Então a ideia dele era de efetivamente incendiar o leão. Então, as pessoas que conheceram Luiz de França lembram desse momento, né? Dele dizendo que ele não ia deixar o leão para ninguém, porque não havia ninguém que pudesse cuidar do leão. Então, o que se podia fazer era tocar fogo e acabar, porque o leão coroado não iria morar no museu, não iria colocar os símbolos sagrados, né? As indumentárias de fundamento religioso para estar em exposição no museu. E aí ele recebeu o recado no jogo de búzios que havia com quem deixar o leão coroado, ele só precisava procurar. Ele conheceu o meu avô através do candomblé, meu avô já era babalorixá quando conheceu Luiz de França. E Luiz de França era considerado Oluô aqui em Pernambuco, que é a patente suprema do candomblé nagô. Ele era de um conhecimento extremo na religião, né, do candomblé. E quando o Luiz de França conheceu meu avô, ele testou o meu avô dentro do candomblé com alguns fundamentos, né? Ele levou algumas perguntas para o meu avô, veio assistir algumas cerimônias no terreiro e se tornaram amigos, né? Depois disso, o meu avô passou a ter um intensivo de maracatu. Luiz de França vinha da casa dele todos os dias para a casa do meu avô para conversar sobre maracatu, até que um dia ele decidiu morar. Meu avô saiu no leão coroado com o Luiz em vida ainda. Meu avô recebeu o leão coroado em 19 de outubro de 96, no sítio de Paiadão, numa ata, né? Numa ata da Assembleia. E Luiz passou o leão coroado para o meu avô em vida, além de transferir a sede do Córrego do Cotó para cá. Ele tinha comprado esse terreno e disse que seria a nova morada, né, do leão coroado. Em maio de 97, Luiz faleceu. E o meu avô ficou efetivamente tomando conta do leão, né? Eu nasci em 2000 e aí o leão coroado já estava em casa, né? E aí o meu avô foi responsável por levar o leão ao título de patrimônio, né? Patrimônio vivo do estado de Pernambuco. A gente foi reconhecido como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura. Assim, eu vi tudo isso, né? Hoje em dia eu não tenho tanta memória das coisas quando eu era menor, mas assim, eu lembro de ver o leão crescer mesmo, de ver mais pessoas chegando, de ver o meu avô trabalhando com a comunidade, de ver o que o leão coroado possibilitava, né, para Águas Compridas, na época que a cultura era valorizada no nosso país. Então, em abril de 2018, meu avô faleceu e não deixou um mestre, né, para cumprir o legado. E depois de um ano, resolvendo religiosamente todas as questões do leão, eu assumi o apito não com título de mestre, mas para não deixar o leão coroado para o museu. E é exatamente aí que vem toda a questão da oralidade, né? O meu avô não era uma pessoa academicista, assim como os muitos mestres da cultura popular. O saber deles é passado de outra forma, e é exatamente assim, né? A oralidade. Eu morei com meu avô durante aproximadamente um ano, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. E eu nunca aprendi tanto na minha vida sobre maracatu. Eu acordava, ia para a escola, quando eu voltava a gente sentava para jantar. E da hora que eu sentava para jantar até a hora de dormir, a gente estava falando de maracatu. Todos os dias ele me contava uma nova história ou uma história repetida que ele já tinha me contado sobre maracatu. Da forma que ele aprendeu, de como o pai dele vivia no santo, de como o Luiz vivia no santo, de como era possível fazer maracatu mantendo as tradições, né? Foi exatamente quando eu aprendi a fazer maracatu. Claro que eu não sei a metade da metade do que ele sabia e ele não sabia a metade do que Luiz de França sabia. Eu acho que esse é um dos contras, né, da pedagogia da oralidade. O que não ficou na cabeça, eu não acho em lugar nenhum. E é isso, né? O meu avô vivia disso. As pessoas procuravam ele para sentar e conversar. E eu vi uma tarde o meu avô dizendo como que ele aprendeu a viver maracatu, né? E como que ele fazia para manter as tradições. Então, eu acho que a pedagogia da oralidade, a oralidade em si é uma coisa muito presente na minha casa, porque
foi assim que eu conheci meus bisavós, sabe? Era o meu avô sentando e dizendo assim, meu pai, quando ele estava assim, ele fazia isso. Me lembro de um dia, quando meu pai passou por tal situação e ele resolveu dessa forma. Uma vez, aconteceu isso, isso e isso, e o meu pai fez desse jeito. Hoje em dia, eu posso dizer que eu conheci, né? Afonso, que era, o meu bisavô também era Afonso, que a gente costumava chamar, meu avô chamava ele de pai velho, minha mãe chama ele de pai velho. Eu conheci pai velho pelos olhos do meu avô, né? A quantidade de informação que eu perdi por achar que era uma conversa boba depois do almoço, não cabe em uma enciclopédia. E assim, eu tenho muito orgulho de ter aprendido com ele, sabe? De ter sido discípulo dele de verdade. Porque quando eu me dediquei a ouvir o que ele tinha a dizer e a entender o que ele fazia, eu tenho certeza de que eu aprendi a essência do que é fazer maracatu com o Leão Coroado. Eu considero o Leão Coroado um quilombo urbano atualmente, né? Pelo simples fato da gente estar inserido numa comunidade de periferia, né? Pelo Leão Coroado ser feito, em sua maioria, por pessoas negras e pelo fato de sermos resistência, né? É um maracatu que vive 158 anos sem nunca ter recolhido os seus tambores, é resistência por si só. Eu acho que a gente nós somos sobreviventes, né? Acho que toda agremiação cultural de tradição é uma sobrevivente nos tempos atuais, onde a cultura não é valorizada, né? Onde aquilo que não está escrito na academia não tem muito valor. O meu avô tinha título de mestre, mas na academia ele não era reconhecido de forma alguma pela academia, né? Pela instituição. Hoje em dia a gente vê mestres da cultura popular ganhar títulos honoris causa, né? Manuelzinho Salustiano recebeu acho que no final do ano passado, e a alegria não cabia no peito. E a única coisa que eu consegui pensar foi assim, eu deveria ter corrido atrás de dar um título honoris causa para o meu avô, porque ele merecia, sabe? O conhecimento que ele detinha era digno de um mestre, de um doutor da universidade. Então, nós somos sobreviventes, né? Nós somos a resistência, efetivamente. O Leão Coroado vive para perpetuar a sua história, né? Para perpetuar o seu trabalho social com a comunidade, para poder dar acesso de qualidade à cultura e à educação, porque a gente não só toca tambor, a gente forma cidadão, sabe? Para falar de tambor, eu vou fazer uma analogia com o que o meu avô dizia em questão ao candomblé, né? Meu avô dizia que o que chamava o orixá para a terra numa festa era o som do ilu, né? Que não era as pessoas que estavam lá, não era o canto efetivamente próprio, né? Isolado, mas era o som do tambor, né? Do ilu, que é o que a gente usa para tocar candomblé. Então, eu acho que no Leão Coroado a gente tem um pouco disso. Eu acho que é o tambor que traz a energia, né? O ancestral do Leão Coroado para a terra. É a nossa forma de nos comunicarmos, né? A forma do Leão Coroado ser reconhecido. O baque do Leão Coroado é singular, não há outro maracatu que faça o mesmo baque do leão. Então, tem 10 maracatus tocando, todos eles podem ser confundidos. O Leão Coroado não é confundido, por mais distante que seja, né? As pessoas costumam relatar isso pra gente. Eu estava em tal lugar e eu ouvi o Leão Coroado e eu tinha certeza que era o leão. Assim como os nossos tambores, né? A gente tem 2 tambores aqui que são históricos, com mais de 50 anos, assim, na baixa. E são 2 tambores de barrica que foram trazidos com Luís de França e que foram passados para Luís, né? Então, o Leão Coroado tem 158 anos de história registrada e esses tambores talvez tenham mais que isso, né? É o nosso tambor ancestral, que é o tambor de barrica, que é feito com barril de bacalhau ou óleo, era colhido no cais e transformado em instrumento. E depois, quando ficou escasso o barril, a gente começou a usar tambor de árvore, né, de palmeira. E aí a gente tem os nossos tambores de Macaíba, que também a gente tem tambores de Macaíba com mais de 50 anos no Leão. E a gente tem agora os tambores de compensado, né, que é a forma mais prática de se construir tambor hoje em dia. Os nossos tambores é aquilo que nos liga, né, que nos conecta com o nosso ancestral e a nossa forma de chamá-los, né, para passar um tempo com a gente. Eu acho que não há grandes explicações para
para isso, né? A conexão do leão coroado com o tambor. E de nós, batuqueiros, eu acho que a partir do momento que a gente tem um tambor, essa conexão minha com o meu tambor e o meu ancestral é infinita. É uma bolha, assim. A partir do momento que eu coloco, que eu visto o meu tambor e vou tocar, eu entro numa bolha de conexão que, assim, é inexplicável. É a conexão que o tambor me traz, né? Eu sinto que eu estou, de fato, voltando às origens, né? Tendo contato com as minhas raízes através do tambor. Daí a gente tira. Eu acho que isso é suficiente para tornar o leão coroado um lugar de resistência, né? Um quilombo. E a resistência, ela precisa ser perpetuada, né? Luiz de França fez, precisou partir e passou para meu avô partiu e precisou passar para alguém. E eu entro aí no leão coroado, né? Na história. Minha mãe diz que hoje em dia, mesmo que chegue um mestre pro leão, o meu nome já tá lá, sabe? Eu já fiz o meu nome porque eu tornei possível a perpetuação do leão. Eu sou o mestre Naná porque sei cantar, sei sambar, sei tocar. Eu sou mestre da cultura e produtor da cultura popular. Ponto de voz, ponto de lança, descendo o morro da Conceição, Naná. Vai tamborim, marca gogô, pega repique, tantã chamou, Naná. Meu nome é José Severino de Santana. Ponto de voz, ponto de lança, descendo o morro da Conceição, Naná. Vai tamborim, marca gogô, pega repique, tantã chamou, Naná. História do samba pra contar, memória do compositor, escola dos filhos de Oxalá, Naná, meu mestre, Naná, meu mestre, Naná. Seu peito, nosso marca-passo, se inspira em cada compasso, é o toque do Criador. Quando crescer quero ser pequena, do tamanho da semente que meu coração Naná plantou. Seu peito, nosso marca-passo, suspiro em cada compasso, é o toque do Criador. Quando crescer quero ser pequena, do tamanho da semente que meu coração Naná plantou. Naná. Samba pra contar, memória do compositor, escola dos filhos de Oxalá, Naná, meu mestre, Naná, meu mestre, Naná. Boa tarde, gente. O meu nome é José Severino de Santana. Nasci em Peixinho, município de Olinda. Lá eu tinha uma tia que chamava Leopoldina. E em Casa Amarela, aqui no Alvé do Pinho, tinha outra que se chamava Avelina. Eu nasci em 8 de maio de 1942. E quando eu completei 6 anos de idade, a minha mãe, Maria Anunciada da Silva, faleceu. Deixou 2 filhos, um com 6 anos, que sou eu, Naná, e o José Emílio de Santana com 3 anos. Quando fez 5 dias que a minha mãe tinha falecido, a minha tia Leopoldina Maria de Santana, que morava em Peixinho também, na Rua do Cajueiro, que era dona do candomblé. Aí ela falou para meu pai: pegue tudo que você tem aqui e se mude lá para casa. Entrega a chave do quarto,
que lá vocês não vão pagar aluguel. Aí eu fui, bora lá. Quando eu cheguei lá, eu vi os clientes da minha tia chegar para ela atender. Aí depois ela disse, domingo eu vou tocar para Jurema, para os mestres e para as mestras. Aí tocou. Começava de 4 horas até 8 toque. E eu só olhando os órgãos tocando no Ilu. Eu aprendi a tocar sem ter professor. Ninguém me ensinou, só olhando o pessoal tocar. Aí, quando foi na segunda-feira, eu peguei uma caixa de papelão lá debaixo do pé de trapear que tinha no quintal da minha tia. Começava a tocar aquele ritmo que o pessoal estava tocando no toque da Jurema. Aí outra vez minha tia disse, vou tocar para Oxum. Oxum. Aí eu digo, tá bom. Ela fez o toque de Oxum. Aí ela recebeu Emanjá, recebeu Xangô. E eu só escutando o ritmo que os órgãos tocavam. Foi na segunda-feira de novo eu treinando. E comecei só tocando aquilo ali, o ritmo do candomblé. E quando eu completei 12 anos, fundaram uma escola de samba lá em Peixinho, chamada Escola de Samba Portela. Essa Portela não desfilava com nenhuma escola. Era só ali no bairro de Peixinho, nas ruas. E quando ela começava a ensaiar, na outra rua, que eu morava na outra rua de junto. Aí eu peguei e pedi a minha tia, deixa eu olhar o ensaio da escola. Disse, não vá não, porque escola de samba, a turma toca, começa a beber demais, depois fica bêbado, quer brigar e puxa uma faca um com o outro. Aí não quero você lá. Quando ele passar aqui, você vê. Aí chegou o carnaval e a Portela. Foi pela rua que eu moro, a Rua do Cajueiro, quando chegou na frente da casa da minha tia, parou. Minha tia disse, pode entrar só quem tiver fantasiado. Aí quem queria água, ela deu água. Quem queria vinho, ela deu vinho. Quem queria cachaça, ela deu cachaça. Deu tira-gosto, ainda deu dinheiro. E eu só olhando como é que eram os instrumentos. Tudo bem. Aí, depois, minha tia disse, eu agora vou tocar para Xangô. Aí comprou pinto, galinha, galo. Comprou um bode, comprou um carneiro. Aí na sexta-feira teve a obrigação dos orixás em matar os bichos. Aí ela pegou, mandou espichar o couro do bode e o couro do carneiro na parede. Quando eles secaram no sol, aí eu disse, tia, a senhora me dá esses 2 couros para mim? Para que você quer? Eu disse que eu fazer um bombo igual aquele da escola de samba. Ela disse, pode tirar. Aí eu peguei e arrumei gilete e raspei. Peguei o couro de bode. Arrumei uma lata de manteiga Liro, uma meia lata. Fiz um surdo com a afinação era com corda, feito alfaia de maracatu. E o couro do carneiro eu fiz um caixa quadrado, fiz 3 tamborins comer quadrado. E todo domingo eu começava a ensaiar lá. Aí tinha 3 amigos lá na escola de samba Portela que eu conhecia. Aí eu chamei ele para ele lá tocar. Eu tenho um instrumento lá em casa, vai tocar. Aí veio Nildo Boto, Matia e Edson Vieira. E eu e meu irmão fazia 5 pessoas. Todo domingo fazia esse samba lá no quintal. Desfilei em Almirante do Samba. 58, 59, 60 e 61. Aí eu fui aprendendo mais a tocar as coisas lá, como é que você toca, repique, aquele instrumento todo. Aí em 61 comecei a dar aula para os meninos. Quando eles aprenderam, aí eu olhei assim, tinha 15 comigo, 16. Eu digo, vamos fundar uma escola de samba? Eu disse, vamos. Aí, então vocês arrumem varão, tonel de lixo, vocês vão roubar por aí, onde tiver o tonel de lixo se estraga, e a gente vai fazer o instrumento da gente. Aí eu sei que eles foram, aí eu preparei o instrumento lá, quando estava tudo certo, tudo bom, aí eu disse, agora vamos botar o nome da escola. Aí eu já estava com o nome certo para botar na galeria. Eu ia cá, Unido de Padre Lemos,
ou então Unido da Portela. Mas como eu prometi ele que ia colocar, fazer uma galeria para mim, aí coloquei Galeria do Ritmo. Aí com 16 fundadores comigo, fizemos a escola. Pronto, aí a escola fez muito sucesso. De manhã, quando eu tomava conta da bateria, aí a escola chegou a ser tricampeão, ganhou 69 com a Ataúfove, 70 com folclore nordestino ao vivo e 72 com culto afro-brasileiro ao vivo. Aí a escola foi tricampeão. E eu viajei em 72 para o Rio de Janeiro, fiquei lá. Quando foi em 79 eu vim para cá. E a escola ainda era segundo grupo. Aí a escola foi apresentar Tributos Orixá, enredo do meu irmão José Emílio de Santana. Aí eu fiz o break, ensinei o ritmo, a escola desfilou aí, ganhou, aí passou para o primeiro grupo. Pronto. Aí eu comecei, primeiro grupo de 79 até 90. Não, até 2012, desfilando na escola. A turma me apelidava de Mestre Naná. Eu sou Mestre Naná porque sei cantar, sei sambar, sei tocar e também sei ensinar tanto o ritmo do samba e da dança popular. Por isso que me apelidaram de Mestre Naná. E hoje eu sou mestre da cultura e produtor da cultura popular. Quando eu fundei a Escola de Samba Galeria do Ritmo, aqui em Casa Amarela, eu e mais 15 fundadores, comigo 16, a minha tia Leopoldina Maria de Santana, que morava em Peixinho, disse: olha, eu estou sabendo que você fez um baque. Ela chamava baque. Digo, filho, dá para você trazer esse baque aqui para tocar no meu salão? Eu digo, dá, mas como é que eu vou levar se eu não tenho transporte para levar? Aí ela disse, eu vou arrumar o transporte. Alugou uma caminhoneta. Aí eu levei 15 ritmistas para tocar lá. Naquela época chamava batuqueiro. Aí nós tocamos lá no salão dela. Chegou lá no salão, aí ela disse, olha, essa escola vai dar muito o que falar. Muita gente vai sorrir, muita gente vai ficar cheia de alegria. E vai muita gente chorar, porque vai chegar pessoas lá que vai estragar lá o brinquedo. Aí as pessoas vão ficar tristes e vão chorar de tristeza. Ele disse, então, você vai fazer o seguinte. Eu vou lá batizar essa escola, lá com você, lá no pé da Santa. Aí eu vim com ela, a minha tia, a Avelina, que morava aqui, Carbarela. Aí batizamos aqui, a galera. Aí ela disse, por quê? Disse, olha, você pode botar a cor que você quiser, o nome que você quiser na escola de samba, mas a cor que eu quero que você coloque é azul e branco, porque eu sou devota do Nosso Senhor da Conceição. Sou filha de Iemanjá Gunter. Disse, sim, senhora. Aí eu cumpri o que ela pediu, coloquei as cores azul e branca. E ela disse, toda vez que a escola for desfilar, ou for fazer uma apresentação fora, em qualquer lugar, quando você sair da sede, arrodeia a Santa e depois vá para seu lugar. Além de mestre de bateria, eu gostaria de ser compositor, porque eu tenho música para todos os gostos. Tenho samba, tenho cavalo marinho, tenho ciranda, tenho frevo, tenho brega. E eu vou mostrar para vocês um frevo que eu fiz, que tinha um casal que vivia muito bem. Aí certa vez a mulher disse, olha, você vai aplicar o carnaval, me leve para ir com você. Aí ele falou, olha mulher, eu tenho vontade de levar você, mas eu não levo, porque você está vendo que o mundo está muito violento. A pessoa com dinheiro, o ladrão leva o dinheiro, leva o celular e mata a pessoa. E se pegar a gente sem celular e sem dinheiro? Ela disse que nada, rapaz, você está falando isso para não me levar, mas eu aposto que quando você chegar lá, você já tem uma negra para brincar com você. Eu disse, então eu vou lhe levar. Aí eu levei, fiz esse frevo, vou fazer a parte da orquestra que a orquestra vai fazer, para a turma saber.
carnaval, quero sair com você. Vou brincar a noite toda, vendo o dia amanhecer. Neste carnaval, quero sair com você. Pra brincar a noite toda, vendo o dia amanhecer. Vou cair na folia, tomando caipirinha. Vou andar atrás do galo e do bloco da galinha. Desfilo no clube das pais, pitombeira, elefante e vassourinha. Vou atrás do trio elétrico, pra todo lado, danço no barque virado do maracatu e curto o som do caboclinho que traz muito indo nu. Quero ver se você aguenta, eu quero ver você pular. Você diz que eu saio de casa, não quero te levar. Quero ver se você aguenta, eu quero ver você pular. Você diz que eu saio de casa, não quero te levar. Aí depois do carnaval ele chegou e disse: e agora, meu amor, o que é que você achou? Disse: olha, nunca mais eu vejo, estou toda quebrada. Você tinha razão, nunca mais eu vejo. A memória do meu povo está marcada em nossos corpos. O movimento da dança revela que nossos passos vêm de longe. O tambor não só fala, ele grita a palavra liberdade. Aqui existimos e resistimos para que nós contemos e, por que não, cantemos a nossa história. E como disse Abdias Nascimento, somos sobreviventes da República de Palmares. E aqui estamos, como fizeram os nossos ancestrais, mais uma vez, nos aquilombando. Façam seus pedidos, façam suas preces.